Olá, tudo bem? Tudo bem? Seja mais uma vez bem-vindo aqui ao canal Encontre o Seu Eu Interior. Eu Bem. sou o Márcio Paz E eu, Luciana Miller. e estamos aqui para conversar um pouquinho mais com vocês sobre os nossos tradicionais assuntos de espiritualidade e autoconhecimento, que na grande maioria são polêmicos, mas polêmicos porque a grande maioria das pessoas não se dedica para esse caminho, né, ou não conhece esse caminho. Acho que não conhece. E hoje a gente vai falar de um assunto que é bem comum na vida das pessoas, né? Que são as doenças. O que você faz quando você tem uma dor de cabeça? Qual é a primeira coisa que vem na tua cabeça? Provavelmente é tomar um remédio para a dor, né? Então essa é a principal questão das doenças físicas, né? Tratarmos simplesmente um sintoma, né? Ou uma doença mais grave com remédios, e internamentos e cirurgias. Mas o que a gente acredita, né, e uma coisa que é bem importante a gente falar, que tudo que a gente fala aqui no canal não quer dizer que você tenha que fazer, não quer dizer que você tenha que seguir isso, é apenas o que a gente faz, é o que a gente acredita, né? E é isso que deixa esse canal original, né? São nossas experiências que talvez em algum momento possa coincidir com a tua, né? A questão das doenças físicas, no que a gente entende, no que a gente já estudou, no que a gente já presenciou também. E experimentou também. E experimentou também, né? Principalmente. São as principais causas, a principal causa é um desequilíbrio, né? Mas o que é esse desequilíbrio? É um desequilíbrio que acontece através dos nossos sentimentos, né? O pensamento, sentimentos e emoções. Tem aquela frase, né? Tudo que você pensa, você acredita, e tudo que você acredita, você replica. É isso, né? Então essa frase para as doenças funciona muito bem, não só para as doenças, né? Mas estou usando esse exemplo. Todos os lados. Porque a doença é uma coisa que a grande maioria das pessoas considera comum, né? Na realidade ela é comum, né? Ela não é normal. Eu considero normal. Consideram normal, né? Normais. E elas não são normais. A gente não foi criado, nem nasceu aqui nessa vida para sentir dor, para ficar doente. As doenças não foram criadas por Deus, né? Se você estudar um pouquinho só mais a fundo, você vai perceber isso. Não tem nada que está escrito, onde está escrito que Deus criou uma doença. Normalmente quando uma doença chega ao ponto físico, as pessoas ficam se perguntando, né? O que eu fiz para Deus? O que Deus quer com isso? Esse não é o questionamento. O questionamento que a gente precisa fazer, que a gente faz para a gente, Agora, o que eu tenho que aprender com essa dor, né? O que eu fiz para que essa dor esteja se manifestando agora, né? Essa dor, quando eu digo, é doença, né? Doença física. Porque aí é um sinal que a gente mais uma vez vai ter que aprender pela dor e não pelo amor. Né? No meu ponto de vista, que eu acredito que seja extensível a mais pessoas aí, é que a gente dentro da gente, ou na nossa alma, existem os pontos de equilíbrio, né? Que são os pontos de energia, que são os chakras. Né? Se você não conhece sobre esse assunto, vale a pena dar uma pesquisada. E no nosso organismo eles são 7 os pontos principais, né? Existem muitos outros, mas esses 7 eles estão ligados com as nossas glândulas. E sem me alongar muito nesse assunto, que não é o objetivo, no meu entendimento é que as doenças acontecem a partir do que a gente pensa e sente e transmite para esses sinais, para esses locais de energia, onde eles começam a ficar desequilibrados. E eles pegam para si esses sentimentos densos, né, de medo, de raiva, de angústia, de qualquer mágoa, qualquer sentimento ruim que você tem,
e eles vão transferindo isso para os nossos órgãos, para as nossas glândulas. Né, diretor? Você veio passear aqui hoje? Eu não vou pegar ele porque ele é capaz de me arranhar. Tá aí, ó, seu diretor. Tem que ser meio assim, não pode, Entendeu? não pode se abraçar muito porque ele já dá um tapa. Né, Dire? Deita lá na, Deita lá, na tua ouvia. pedra lá. Né? Foi? Obedeceu. Bom, então, não, faz parte. Então é questão, no meu entendimento, é essa questão, é o desequilíbrio desses pontos de energia que fazem com que eles comecem a não funcionar da maneira que eles precisam e eles transferem isso para o nosso corpo físico, né? Que a gente começa a sentir esse desequilíbrio através das doenças. Então a gente consegue evitar as doenças físicas, né? Só que, como a gente sabe, desde que a gente nasceu, a gente nunca aprendeu a olhar para o lado espiritual. E fica muito fácil a gente desequilibrar, né? Porque a busca só pelo material, ela vai fazer com que a gente não dê atenção para o que é necessário. E o nosso organismo nos dá sinais a todo instante do que está acontecendo com ele para que a gente possa ter uma visão nesse sentido. Né? Então, o que eu gostaria de falar para vocês sobre as doenças, né, no meu ponto de vista, é que eu acho que é um desequilíbrio. Né? Na verdade, eu acredito que é um desequilíbrio e hoje eu comprovo que é um desequilíbrio dos centros de energia que acabam somatizando, né, o nosso corpo físico. Então, complementando o que o Márcio falou, antes quando eu estava organizando o meu pensamento para o que eu ia falar, eu me lembrei disso, que o Márcio falou agora, que hoje, ou eu até acredito que não seja hoje, sempre foi assim, né? Que as pessoas encaram a doença, sintoma, um sintoma já é uma doença, né? Um sintoma de uma doença, como uma coisa normal. Isso sempre foi assim. Eu lembro na minha infância falar em doença na família e se preocupar porque a pessoa estava doente, mas só com a doença em si, não se preocupar com a cura dela realmente, né? Isso sempre foi assim. Mas eu me lembrei de um rapaz que me falou há pouco tempo atrás, que ele é de uma família de 6 filhos, e mais o pai e a mãe. E agora ele tem 2 filhos que moram fora, mas até pouco tempo moram fora porque foram estudar fora, mas até pouco tempo moravam todos na mesma casa. E ele disse um dia desses que na casa dele, todo ano, todos os anos, todo mundo tem alguma coisa, alguma doença ou algum sintoma mais grave assim, tipo um resfriado, que ficam de cama, não podem ir na aula, tem que, entre aspas, tomar remédio, ou às vezes até tem que internar para se recuperar. E eu achei muito interessante aquilo, porque isso reflete, reflete, na verdade, tudo o que acontece no dia a dia, no mundo, né? É normal, entre aspas, né? É normal ficar de cama uns dias, não poder ir na aula, não poder ir trabalhar, não, né? Mas não é normal. Então, não é normal, mas é comum. E é muito comum, né? As pessoas vivem hoje com dores, com mal-estar, com doenças mesmo. Muito comum, praticamente todo mundo vive isso. E aí eu pensei de fazer uma retrospectiva da minha vida, porque é como eu sempre falo, eu gosto de falar de mim nesses casos, de onde eu saí, de onde eu vim, para estar hoje aqui falando, né? Porque foi exatamente experiências que eu tive. Então eu lembro que eu tive o problema mais sério que eu tive foi depressão, que eu tive muitos anos da minha vida. Depressão, dor de cabeça, em segundo lugar, que eu tinha todos os dias, numa certa idade, quando eu estava entre quinta série
de 8ª série ou 3º ano, que eu lembro, eu falo das fases de escola porque é mais fácil de lembrar, né? Então eu tinha dor de cabeça todas as tardes. Teve um tempo que eu até marquei que às 4 horas começava a dor de cabeça. E dor de cabeça, então rinite, essas foram as 3 coisas que mais me incomodaram durante a vida, ou que eu mais me perturbei com essas 3 coisas. Mas além disso eu tive muitas outras, gastrite, distúrbios gastrointestinais que dava vômito e diarreia, eu tinha que ir para o hospital para tomar soro e eletrólitos e para equilibrar novamente. Inclusive nefrite, com 7 anos o médico diagnosticou nefrite, que é uma inflamação no rim, que eu fiquei 1 mês em casa sem ir na aula, eu tinha 7 anos, e 1 mês comendo comida sem sal, totalmente sem sal, porque isso até foi bom, né? Porque o sal não tem necessidade de comer sal, mas na época foi assim uma coisa bem diferente de fazer. Ainda bem que eu sempre fui muito flexível, sempre me adaptei muito a qualquer coisa. E não sofri por isso, por ter ficado sem comer sal, e não incomodei minha mãe também por causa disso. Comi com gosto e fiz tudo o que tinha que fazer. E depois de 1 mês que eu fiquei tomando medicamento, né, para nefrite, o médico constatou, não me lembro mais, através de exame, que eu não tinha nefrite, que eu não tive nefrite, na verdade não tive nada. E sei lá, não me lembro mais como é que foi resolvido, mas então a gente vê a fragilidade das coisas, né, dos diagnósticos e tudo isso, né. Mas a minha a rinite me incomodou muito, assim, porque era muito forte. Inclusive, num vídeo atrás, eu ainda falei sobre isso, que eu tive, depois de muitos anos sem ter uma crise de rinite, eu tive novamente há pouquíssimo tempo atrás, uns 1 mês ou menos ainda. E identifiquei que nessa crise de rinite, onde eu já tenho todo esse autoconhecimento, de saber das causas dessas doenças que eu tive, que eu passei, eu identifiquei exatamente o pensamento que eu tive e que no dia seguinte me fez ter essa crise. Mas a pior de todas sempre foi a depressão que eu tive desde que eu não me lembro quando, que foi desde sempre. Eu lembro que eu ouvia minha mãe falando que ela achava que eu tinha depressão, que eu era depressiva, que eu era muito quieta, muito triste. E nisso felizmente a minha mãe sempre como eu já falei no outro vídeo, sempre me incentivou também a ir em psicólogos, né? Entre ir em psicólogos e só ir, né, em médicos, foi muito bom que ela me incentivou a ir em psicólogos. Só que hoje, aí eu fiz toda uma trajetória voltada para psicólogos, estudando a ontopsicologia e sendo atendida por psicólogo nessa área. Mas aí eu vejo hoje a diferença dessas 3 coisas, que são religião, que eu usei muito na minha vida, a psicologia e a medicina. São 3 coisas feitas pelo homem. E são 3 coisas que, na sua essência, através da sua essência, me ajudaram, mas não resolveram. Então, eu até melhorei da depressão muito com a ontopsicologia. Nunca melhorei com antidepressivo, mas tomei antidepressivo. Mas ela volta e meia, ela me pegava de novo, porque eu não entendia realmente a causa dessa depressão. Através da psicologia, eu não entendi a causa real. Eu aprendi vários comportamentos que eu deveria mudar ou me afastar de pessoas que tinham aquele determinado comportamento para eu não alimentar a depressão.
Mas a causa da depressão eu não descobri com a ontopsicologia. E a causa da depressão eu vim descobrir há pouco tempo através dos nossos estudos, através das terapias holísticas, terapias naturais, através da natureza, através de oração, através de meditação, né? Através dessa busca, através da busca espiritual. Foi aí que eu entendi e descobri a causa real da depressão que eu tive por todos esses anos. E a causa foi a mágoa. Uma mágoa que eu sei especificamente do que era, né, das situações que eu vivi, e que ela foi tão forte na minha vida e foi tão desde que eu nem me lembro antes, né, antes do que eu me lembro, que através de um processo de regressão que eu fiz há pouco tempo também, eu consegui descobrir que essa mágoa já veio de vidas passadas. Então, tem mais isso ainda, além de tudo isso que o Márcio falou, de todas as coisas que a gente alimenta no pensamento, no sentimento e nas emoções, com as emoções, tem isso também, que a gente pode ter trazido de vidas passadas causas de doenças para a gente curar nessa vida. Então, para quem não acredita em vidas passadas, em reencarnação, não tem problema não acreditar. Só que tudo isso acontece e vai continuar acontecendo. E se você não acredita, não tem problema. Mas você está perdendo uma oportunidade de aprender sobre isso, né? Então, a reencarnação vai continuar acontecendo, assim como a morte vai continuar acontecendo, como o nascimento vai continuar acontecendo, né? Então, tem mais isso ainda. Então, eu gostaria de falar nesse vídeo justamente isso, que além de todas as coisas que a gente pode descobrir da nossa vida, de tempos atrás, mas nessa encarnação que nos levou a ter determinadas doenças no momento, existe ainda a possibilidade de isso tudo ter acontecido começado em outras vidas para você vir curar nesta vida. E isso é mais complicado ainda, né? Então, eu fiquei muito feliz no momento que uma terapeuta me disse que eu deveria buscar a causa da minha mágoa, que era muito grande, e que naquele momento já tinha sido muito amenizada, mas ainda existia, em outras vidas, através de regressão. E eu fiz imediatamente isso e realmente eu percebi a continuidade, né, ou a antecedência daquela mágoa que eu tive, que hoje eu considero que eu já tenho curado. E outra coisa bem interessante também relacionada com as doenças é que a sociedade em si, ela estimula a gente a acreditar em doença, a gente idolatrar a doença, né? A gente menosprezar ou dar pouco valor para o espírito, como isso não existe, isso é coisa de gente alienada, de gente boba que acredita, né, no espírito. Então, além de todas essas dificuldades que a gente encontra na vida aqui na Terra, a gente tem essa grande dificuldade que é a própria sociedade. E a sociedade inclui pai, mãe, irmãos, amigos, todo mundo que está ao nosso redor. Então, além da gente lidar com o nosso autoconhecimento e lidar com a mudança dos nossos comportamentos para poder ter um pensamento melhor, poder esses pensamentos gerarem sentimentos e emoções melhores, a gente ainda tem que lidar com o comportamento, com a visão que os outros têm sobre a gente, para a gente não se deixar influenciar por aquelas opiniões, né? Então, eu acho que são coisas bem assim profundas e não tão simples de ser modificado. Acho que é isso. Vocês percebem o tamanho da aula, né, que existe aqui, falando da Lu,
quanto conhecimento ela tem, quanta coisa ela consegue expressar assim, mostrando da sua própria experiência, né? Tudo que a gente fala, está falando aqui nesse vídeo também, especificamente, não quer dizer que a gente é contra remédio, contra a medicina alopática, não é nada disso. A gente é muito a favor e talvez dá para dizer que a gente sonha com isso um dia, que isso se trabalhe em conjunto, a medicina alopática com as medicinas naturais, né? Porque a medicina alopática ela trabalha o físico, ela trabalha só a consequência, só o sintoma. Né? Os medicamentos, qualquer medicamento que seja, ele não vai mudar o teu pensamento, ele não vai mudar a tua emoção, ele não vai mudar isso. Né? Então, se você hoje passa por um tratamento de alguma doença, qualquer que seja, busque uma terapia holística, uma terapia natural, porque você vai ver que vai fazer muita diferença você entender a causa daquilo que você está passando. Não só você curar o corpo físico. Isso a gente explica, dá para explicar muito bem, assim, por exemplo, para quem tem uma doença severa, tipo um câncer. Né? Faz cirurgia, faz lá, sarou, extinguiu o câncer. Daí passa um tempo, daqui a um tempo ele volta. Por que isso? É exatamente porque não foi tratada a causa real. Foi tratado o sintoma, foi retirado a parte física que precisava, mas a parte que precisava ser curada não foi curada. A parte energética e espiritual continuou desequilibrada. Né? E a pessoa não entendeu, porque ela não tinha esse acompanhamento, não tinha essa busca espiritual. Então, esse assunto é um assunto emocionante, né? Que dá para assim, ficar muitas horas, e se a gente encontrar pessoas que assistam esse vídeo e comentem, isso é uma coisa muito profunda. Desse aprendizado, desse entendimento. E a gente espera que através desse vídeo aqui, da emoção que a gente sente aqui no que está fazendo, que possa talvez incentivar você a buscar de uma forma diferente. Né, e não ficar esperando a vida passar. Né? Então, se você gostou desse vídeo, se você gosta desses assuntos, se inscreve aqui no canal, deixa o teu like, deixa o teu comentário, que isso é importante até para você, que talvez você está agoniado aí com alguma coisa para falar e não tem com quem falar. Deixa nos comentários, ou tem um link na descrição que é o nosso contato pessoal. Você pode entrar em contato ali com a gente, se você desejar também começar em alguma terapia holística nesse sentido, a gente pode te auxiliar. Né? Tem nossos canais aí de contato. Né? Então, mais uma vez, agradecemos você por assistir até aqui. Muito obrigada. E aguardamos vocês para o próximo vídeo. Namastê. O Deus que está em mim, saúda o Deus que está em você.